Nós temos nessa mesa algo interessante. Dois líderes políticos, né? O prefeito da cidade, Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro. E quando nós estudamos, eu venho da área que estuda as coisas, quando nós estudamos a agenda de desenvolvimento, nós vemos que todas as sociedades que se desenvolveram construíram consensos. E, no Brasil de hoje, a política traz mais dissenso e polarização do que qualquer outra coisa. Talvez uma grande lição que nós temos que construir no Brasil é que nós temos que ter um projeto de país que esteja acima da polarização política. Queria cumprimentar também o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio, e todos os governadores aqui presentes. O Brasil fez, ano passado, 200 anos de Estado Nacional. Seria um momento do país deitar no divã e fazer uma reflexão. Quando nós fomos bons? Durante 50 anos, o Brasil liderou o crescimento mundial. O segundo era o Japão, só para se ter uma ideia. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu, e o fez impulsionado pelo processo de industrialização, porque criam cadeias mais complexas, mais longas, mais desenvolvidas. Nos últimos 40 anos, nós perdemos muito. Se naqueles 50 anos, com o pensamento original do país do samba e da bossa nova, ontem nós tivemos um show espetacular do Léo Gandeman, contando a história da cultura, e eu acho que a gente tem que usar a criatividade para analisar essa agenda. Nos últimos 40 anos, o Brasil foi o país que mais regrediu em complexidade econômica. Eu acho que o agronegócio é uma vocação nossa, mas não é suficiente para construir um país de 200 milhões de habitantes e 8 milhões de quilômetros quadrados. Nós precisamos de industrialização. É difícil se reindustrializar, mas o Papa pode ser argentino, mas talvez Deus seja brasileiro. Nós temos uma grande oportunidade. Depois do offshore chinês, se fala de nearshore, de friendly shore, de nearshore. Mas o Brasil tem o powershore, a energia verde, a economia baseada em sustentabilidade. Isso pode descarbonizar as nossas cadeias. Podemos pensar em aço verde, cimento verde, agroquímica, etc. Mas, muito mais do que isso, precisamos pensar com criatividade em novas formas de impulsionamento econômico. A economia criativa. Eu deixei meu smartphone ali na cadeira, mas se eu levantasse aqui meu smartphone, eu diria que 5% da cadeia de valor de um smartphone é a manufatura. 95% da agregação de valor do que carrega um smartphone é a economia criativa. A indústria de eletroeletrônico, que está presente conosco e nas nossas casas, ninguém compra televisão ou nenhum device para enfeitar. Aquilo carrega conteúdo, e o conteúdo disso é a economia criativa. As novas tecnologias estão transformando tudo ao nosso redor. Se nós olharmos toda a parte de comercialização de música, no ano passado, 62%, ou seja, quase 2/3 disso, foi comprado em plataforma de streaming. 1,3 bilhões de pessoas no planeta, isso é quase do tamanho dos gigantes populacionais, China e Índia, têm assinaturas online, em cima de plataformas que estão por aí, como Netflix, Disney+, etc. O metaverso não deu muito certo lá com a Meta, né, do Facebook, talvez dê no futuro, mas eu tive na Feira de Hannover esse ano, e de lá eu fui na Mercedes, em Bremen, e a economia da experiência existe desde os anos 90, mas hoje é uma coisa super real e imersiva, é dentro do metaverso. Você vê a montagem do carro que você especificou pelas novas formas de produção. O Digital Twin estabelece novas formas de experiência. Os japoneses sinalizam a possibilidade de vários estádios estarem vendo o mesmo jogo por conta do Digital Twin.
A manufatura aditiva cria novas formas de arte e a inteligência artificial, generativa, coloca a possibilidade de você construir. Mas aonde nós estamos nesse mercado? A área de economia criativa é tema central de política industrial desde os anos 90, no Reino Unido e em diversos outros países. Nós aqui deixamos isso quase como um elemento folclórico da nossa realidade. É um mercado superconcentrado. 70% desse negócio estão em 10 países. Surpreendentemente, a Irlanda, que é 1/6 do PIB brasileiro, está em segundo lugar. Primeiro, os Estados Unidos, é claro. E o Brasil, o último deles, ou seja, os Estados Unidos, é 206 bilhões, a Irlanda, 174 bi. A Suécia, que é o último deles, 26, o Brasil, 9. Estamos muito aquém, como falou o Vinícius, como falou o prefeito e o governador, aquém do nosso potencial. Mas falta o quê? Primeiro, falta informação. Segundo, falta qualidade de política pública. Nós temos uma agenda que entrou até no preconceito de se pensar a política. Temos que colocar a agenda de economia criativa na agenda de inovação brasileira, na agenda de política industrial moderna. Temos que pensar toda uma agenda de conteúdo, ter um plano nacional de desenvolvimento de economia criativa, pensar a lei Paulo Gustavo e outros instrumentos legais, como a lei Rouanet, dentro de um processo que vai gerar emprego. No Brasil, hoje, a economia criativa é 3,11%. É maior do que a indústria de alimentos. É um pouco menor do que a construção civil, que está presente em todos os lugares. Então, nós temos que pensar o que isso pode gerar, porque ela vai gerar mais empregos no Brasil. É o que se diz nas estatísticas, nos estudos. E vai gerar mais emprego no mundo, ela é mais dinâmica, ela paga 50% mais salário. E o Brasil, que é um país profundamente urbano, nós temos 87% da nossa população morando em centros urbanos, precisa de atividades que sejam geradoras de emprego. E a economia criativa gera muito emprego. E é claro que essa sofisticação se integra também com atividades industriais e também com o agronegócio. Nós temos que pensar de maneira mais sofisticada em como impulsionar essas atividades que são geradoras de emprego, renda e dinamismo econômico. E, é claro, não poderia deixar de falar de uma agenda absolutamente necessária no Brasil. O Brasil foi a única sociedade do mundo que fez uma revolução industrial e não fez uma revolução educacional. É o único caso. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso porque a sociedade brasileira nunca apostou nisso. Na sociedade do conhecimento, na sociedade da economia criativa, é claro que nós temos que superar essa limitação do atraso. É óbvio que isso cria um fator horizontal de competitividade, além de cidadania e de contemporaneidade do mundo moderno. Nós temos que fazer uma aposta grande em educação no Brasil, livrar de algumas agendas do atraso. Agora mesmo, a discussão em torno da reforma do ensino médio, da revogação da reforma do ensino médio, é de uma tolice sem igual. A reforma não é perfeita, mas ela é um avanço. Ela traz para dentro da reforma do ensino médio a educação técnica profissional. No Brasil, 9% dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. Na média dos países da OCDE, 45%. Da Europa, 50%. O sistema educacional, nesses países, dá identidade para todos os indivíduos. No Brasil, ele é uma regra de exclusão, porque se só 20% vão para a universidade, os outros 80%, 4 de cada 5, vão buscar os seus projetos de vida e sua identidade social fora do sistema educacional. Nós temos que colocar alguns consensos na construção desse país. Ideias novas, modernas, criativas, como fizemos no passado, e, de maneira definitiva, fazer a nossa revolução educacional. Muito obrigado.